aí, galerinha? Todo mundo cansado? Ainda não, né? Nada, vamos todo mundo animado, tô super gripada, mas e daí, né? Quem não tá hoje em dia, né? Todo mundo gripa. Então vamos lá, o pessoal do online, tudo bem? Vamos firme aí para mais 12 horas. Quantas horas faltam para o final? Eu ia falar 12 horas não, porque não começou agora, né? 9 horinhas, mais ou menos, por aí. A matemática não é o nosso forte, né? Por isso que a gente dá aula de direito constitucional aqui. Professora Adriane Falti, quem não me conhece, Adriane Falti, professora de Direito Constitucional. E hoje nós vamos falar, então, um pouquinho sobre direitos fundamentais. Então, nessa nossa primeira parte, a gente vai fazer uma exposição da matéria, e daí no segundo horário, que é super importante, você não pode faltar, porque é a hora que a gente vai fazer alguns exercícios bem pegados, exercícios bem, assim, elaborados, complexos, que provavelmente vão estar na sua prova, tá? Então você não pode faltar a segunda parte. Eu já ouvi ela falar, agora não vou fazer exercício. Cara, venha fazer os exercícios, que é a parte mais importante mesmo. Então, quando nós falamos de direitos fundamentais, é o foco dos seus estudos, né? Você já deve estar aí bombando em direitos fundamentais, porque é uma disciplina gostosa, é uma disciplina, né, querida, é uma disciplina fofíssima. Por quê? Porque ela é bonita, né? Você vê, por exemplo, matemática. Olha pra mim aqui. Vocês estão muito dispersos. Aqui, isso aqui, ó. Quando a gente fala, por exemplo, em matemática, pô, aquilo é chato pra caramba, a gente tem que estudar, né? Informática, então, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Raciocínio lógico. Não existe lógica naquilo. Agora, quando a gente fala em direito constitucional, as coisas são gostosas. É direito à vida, é direito à liberdade, né? Então é muito gostoso estudar direito constitucional. Por isso é aquela matéria que você tem que fazer o quê? Gabaritar. Você não tem como errar, porque todo mundo gosta de direito constitucional, entendeu? Então tá todo mundo estudando direito constitucional. Então você não pode errar direito constitucional. Quando nós falamos de direitos fundamentais, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Eles surgiram do nada? Não, eles não surgiram do nada. E eu conheço ela, foi minha aluninha na graduação. Ai, quantos rostos fofos aqui. Enfim, os direitos fundamentais, eles não surgiram do nada. Eles surgem de uma construção histórica. E é por isso que nós temos dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Vou lembrar isso aqui? Os direitos fundamentais, eles surgem da necessidade do ser humano, do indivíduo, se opor à arbitrariedade do Estado. Por quê? Porque nós tínhamos um rei, lembra da história do rei, quem não teve aula comigo? O rei, ele exercia todas as funções do Estado, era ele que legislava, era ele que fazia aplicar as leis, era ele que executava, governava, fazia tudo. Quando o cara detém muito poder, qual é a tendência? Ser honesto, justo, amigável ou abusar desse direito? Ele vai abusar, lógico, desse direito. E era isso que o rei fazia. Dessa necessidade de dizer assim, calma lá, pessoal. Por quê? Porque eu tenho direitos, eu sou um ser humano, eu tenho necessidades. Você precisa respeitar esses meus direitos, que nascem os direitos fundamentais. Lembrando que direitos fundamentais e direitos humanos são a mesma coisa. Os direitos humanos são tratados em um plano internacional, enquanto os direitos fundamentais é quando esses direitos humanos são internalizados nas nossas Constituições federais. E para que serve a Constituição Federal? A Constituição Federal é um documento máximo do ordenamento jurídico, ou seja, aquilo que manda em tudo. É o top das galáxias. É aquilo que está acima de todas as outras legislações. Senhor, inclusive as leis do INSS? E inclusive, pasmem, inclusive, às vezes não parece, mas está afim. Né? A Constituição Federal, ela veio para disciplinar o quê? Como que o Estado se organiza, como que vai ser, se federativo, se não é, e ainda disciplinar direitos fundamentais. Quais são eles? Nós temos ainda os direitos de chamado de primeira geração, ou como a doutrina prefere chamar ainda primeira dimensão. Esses direitos de primeira geração, primeira dimensão, estão ligados a um valor. Esse valor é o valor liberdade. Por que liberdade? E pode aparecer para você sim na sua prova. Liberdades negativas significa dizer, é o não fazer do Estado. Aqui nascem os chamados direitos civis e políticos. Explico. Dessa necessidade da gente dizer para o rei assim, fica de boa aí e não venha confiscar os meus bens, não venha me prender porque você acha que você deve me prender agora. Imagina assim, o cara era o rei, o cara era o fodão, o cara era né? Podia fazer qualquer coisa. Aí ele falava assim, vou fazer o que hoje? Vou fazer o que hoje? Vou fazer o quê? Vou dar uma festa. Vou dar uma festa, tem dinheiro? Não tem dinheiro? Faz o seguinte, passa lá onde tem o pessoal fazendo as feiras e sai tributando todo mundo. E daí coleta impostos, a gente vai fazer o quê? A festa. Ele podia fazer isso? Claro que sim, ele era o rei, ele podia. Não existia limite a essa autoridade do rei. Aí chega uma classe nova e fala assim, escuta, não dá.
né? Nós precisamos de direitos civis, direitos básicos, liberdades. E ainda precisamos de direitos políticos, participar das decisões políticas do Estado. Então, quando nós falamos lá em direitos políticos, que é o quê? Essa participação votando ou sendo votado, estou falando desses direitos de primeira geração. Nisso não é suficiente. Ai, Senhor, nos acuda. Nessa, e não sou só eu, não estou junto, eu não estou sozinha aqui. Tem uma galera em casa, deve estar com você também. Nessa evolução desse Estado liberal, em que eu digo para o Estado não faça e fique distante da minha realidade, eu tenho uma situação em que as relações evoluíram, a economia evoluiu, para um momento em que nós tínhamos uma concentração de pessoas muito ricas de um lado e pessoas muito pobres de outro. E eu tenho uma situação no Estado de desigualdade. Diante dessa situação de desigualdade, o que o povo vem reivindicar? Direitos inerentes à igualdade. Daí surgem os direitos de segunda geração, ou segunda dimensão, ligados a qual valor, então? Igualdade. Esses direitos ligados ao valor igualdade são os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, veja só, aqui a gente já extrai o principal foco do teu estudo, os direitos civis e políticos, os direitos de primeira geração, e os direitos sociais, econômicos e culturais, são os direitos de segunda geração. Porque o que você vai estudar? Você vai estudar lá o artigo 5º da Constituição, que são os direitos individuais, né, os deveres individuais, estão aqui os direitos de primeira geração. Ainda eu tenho o artigo 6º da Constituição, 7º, 8º até ali finalizar direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos. Isso encerra o estudo do quê? Do direito de primeira e de segunda geração. Tá? Esses direitos sociais aqui, especialmente eles buscam a igualdade. Então, quando nós falamos de direito à educação, direito à saúde, né, direito à moradia, que não se confunde com o direito de propriedade, aqui dos direitos de primeira geração, eu estou falando desses direitos que visam trazer os indivíduos à igualdade. Ainda nós temos uma terceira classificação, que são os direitos de terceira geração ou terceira dimensão. Esses direitos de terceira geração, eles são os chamados direitos difusos. Esses direitos, eles surgem dessa sociedade de massa, desse mundo globalizado que a gente vive hoje, em que existem direitos não mais aplicáveis, por exemplo, ao povo brasileiro. Não mais aplicáveis a um grupo de pessoas, e sim direitos aplicáveis a toda a coletividade. Eu não consigo individualizar quem tem aquele ou esse direito. Esses direitos chamados difusos são direitos vinculados a um outro valor, vinculados ao valor solidariedade, ou ainda fraternidade. Solidariedade ou fraternidade. Esses direitos aqui, professor, mas quais são eles? Quer um exemplo? Nós temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Só o povo brasileiro. Só os trabalhadores. Só os consumidores. Só os estudantes do alvo. Não, claro que não. Né? Nós temos aqui um grupo de pessoas que eu não consigo individualizar. Quando a gente se depara com esse tipo de direitos, eu falo em direitos difusos. Outro exemplo, direito à paz. Quem tem direito à paz? Todo mundo. Eu consigo especificar quem ou essa ou aquela sociedade? Não, é o direito inerente a todos. Professor, eu vi também que existe um negócio de direito de quarta e quinta geração. Esquece. Esquece. Mentira, mentiram para você. Não, não é mentira não. Existe mesmo uma classificação de direito de quarta e quinta geração que não aparece na sua prova. Por que não aparece? Porque não há um consenso doutrinário ainda a respeito de quais são esses direitos. Eu tenho uma dificuldade imensa de abrir isso aqui. Lucas, você acha que é uma atividade meio masculina? Né? Abrir essas coisas. Né? Eu tenho a impressão que eu vou abrir e vai sair voando. Muito obrigada. Ok? Tranquilo esses direitos? Vamos falar então da titularidade desses direitos fundamentais. Quem é titular de direitos fundamentais? Bom, claro, você vai falar assim, é todo mundo, né? Todo mundo deve ser titular de direitos fundamentais. Mas a nossa Constituição, ela trouxe algumas peculiaridades. E daí nós temos uma mudança. A professora Lili está chegando, a diva do INSS, poderosa do INSS. Né? Quando nós falamos, está muito alto aqui o que eu estou escrevendo? Não? Nada como um salto, né, gente? A titularidade dos direitos fundamentais, de acordo com o texto da nossa Constituição, é quem? Nós temos os brasileiros,
E quando nós falamos em brasileiros, nós estamos falando em cidadania? Não, nós estamos falando em nacionalidade. Conceitos diferentes, atenção você que está começando. Quando nós falamos em brasileiros, nós estamos falando do conceito de nacionalidade. Quando eu falo em cidadão, eu estou falando do conceito de cidadania. A professora, não é a mesma coisa? Claro que não, fofuríssima. Não podemos nos confundir. A nacionalidade é algo que vem antes, é esse vínculo entre o indivíduo e o Estado. Enquanto a cidadania é o exercício por esse nacional dos chamados direitos políticos. Quais são eles? Direitos de votar e de ser votado. Alistabilidade e elegibilidade, que também pode estar na sua prova. São brasileiros, então brasileiros eu incluo os natos e os naturalizados. E ainda tenho quem? De acordo com a Constituição Federal, eu ainda tenho os chamados estrangeiros residentes. Então o cara é estrangeiro, mas reside no Brasil, ele tem direito fundamental? Ele pode exercer algum desses direitos aqui fundamentais? Claro que sim. Então estrangeiros residentes. Mas é claro que só essa previsão do texto da Constituição deixava muitas pessoas desprotegidas, né, quando fala em proteção de direitos fundamentais. É por isso que o STF, fazendo uma interpretação, né, analógica aqui da Constituição, axiológica de valores, ele entende que outras pessoas devem ser titulares de direitos fundamentais. Quem são eles? Os estrangeiros também de passagem. O que são os estrangeiros de passagem? O cara está aqui no Brasilzão, né? Lá, de repente, assim, lá no Rio de Janeiro. Aí tá lá, tomando um sol, porque lá tá sol. Apesar de que hoje aqui também não fala muito alto, pessoal. É bom jeito quando... Sabe aquela história melhor não elogiar? Porque vai e começa as trovoadas, e não, então melhor não falar nada. Assim, tá um dia bonito, um dia agradável. Lá no Rio de Janeiro, tá tomando aquele solzão, lá, de repente, o arrastão. Pode rolar arrastão no Rio de Janeiro? Pode rolar arrastão no Rio de Janeiro. Aí olha aquele arrastão. Aí, de repente, ele tá no meio da confusão, ele não sabe, e corre junto, né? E daí bate a polícia prende o cara, achando que o gringo estava envolvido ali na criminalidade. Já pensou essa situação? Coisa horrível. Aí ele vai preso. Nessa situação, ele vai poder fazer alguma coisa? Ele vai poder exercer algum direito fundamental aqui que está violando que a sua liberdade de locomoção? Claro que ele pode. Ele poderá impetrar um habeas corpus. Então, quer dizer, estrangeiros de passagem também são titulares de direitos fundamentais. Mas é o que está escrito na Constituição? Não. Aqui é uma interpretação extensiva do STF. E ainda nós temos quem mais? Pessoas jurídicas. São as pessoas jurídicas, as empresas, né? Aquelas que... O que é pessoa jurídica? Uma ficção do direito. O direito pegou e falou assim, vou inventar um negócio bem esdrúxulo. E criou uma ficção, tipo ficção científica, tipo isso aí. E criou uma pessoa, só que não é uma pessoa física, porque ele não é Deus para criar pessoas. Ele criou uma pessoa chamada jurídica. Essa pessoa tem registro, essa pessoa tem direitos, essa pessoa tem obrigações, essa pessoa tem bens, essa pessoa tem tudo, como uma pessoa natural. Mas ela tem uma inscrição em um órgão diferente, ela tem um regime diferente. Essa pessoa jurídica, eventualmente, ela também pode ser titular de direitos fundamentais, desde que esses direitos sejam inerentes às suas características. Por exemplo, professora, direito à propriedade? Podemos falar em direito à propriedade, pessoa jurídica? Claro que sim. Direito à propriedade é um direito fundamental? Evidente que sim. Beleza? Quem são titulares de direitos fundamentais, então, hoje no nosso ordenamento jurídico? Brasileiros, natos e naturalizados, estrangeiros residentes, estrangeiros de passagem e ainda pessoas jurídicas. Daqui, dessa análise, nós tiramos algumas características dos direitos fundamentais. E dessa parte de teoria geral, eu acho que as características estão muito legal de aparecer na sua prova, dessa parte aqui, né? Essa parte mais introdutória. Quais são as características dos direitos fundamentais? A primeira, nós temos a chamada historicidade. Por que historicidade? Porque os direitos fundamentais, assim como os direitos humanos e as suas características se complementam, aqui são idênticas, eles nascem de uma construção histórica. Lembra? Eles não nasceram junto com o ser humano. Ai, Play virou um ser humano. Não, temos direito à vida, liberdade. Não, isso aí não existia, não. As pessoas tiveram que ir adquirindo esses direitos. Daí a sua historicidade. A segunda, universalidade.
E o que significa a universalidade? A ideia de que os direitos humanos, os direitos fundamentais, devem ser aplicados a todos. Agora, eu posso dizer, como já caiu numa prova assim, todos os direitos fundamentais são extensíveis a todos os indivíduos? Claro que não, porque em algumas situações o indivíduo não tem como exercer aquele direito fundamental. O exemplo que eu sempre falo, né, em sala é a questão do direito à propriedade. A Constituição garante o direito à propriedade, sim? Garante. Agora, se você não tiver propriedade, aí você aplica o direito à propriedade para você? Não, claro que não. Por quê? Você precisa ter a propriedade para ter esse direito garantido, ok? Ainda, nós temos um que é um bem importante, bem super importante, mega importante, Thundercats, Power Ranger branco, que era o mais poderoso. Me falaram que era o verde, mas eu ainda continuo acreditando que é o branco. Porque, na verdade, se você lembrar direito, o Power Ranger verde é o branco. Vocês nunca tinham parado para pensar nisso, né?